proferir, então, a primeira aula magna de atualização permanente de juízes e servidores. Nós anunciamos a palavra do excelentíssimo Dr. Gilson Delgado Miranda, juiz de direito, diretor deste fórum, João Mendes Júnior. Nós vamos iniciar nosso tema, como vocês receberam a programação, nova lei de locação de imóveis, lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Na nossa fala, nós vamos apontar aquilo que foi objeto da alteração da lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009, com algumas considerações mais abrangentes, exatamente para fazer um link com o sistema da lei 8.245 e, a partir dali, com a tendência da modificação que nós tivemos efetivamente em termos de modificação. Lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Qual é a filosofia da lei 8.245 e o que está por trás do sistema da lei de 1991 e a proposta das alterações, proposta que foi aprovada em dezembro do ano passado? A lei 8.245, como todos nós sabemos, ela trata da alocação de imóvel urbano, imóvel residencial ou não residencial. Ela, como manifestação do legislador, indica aquilo que na doutrina nós chamamos de dirigismo contratual. O que é isso? Reconhece-se, o sistema normativo sempre reconheceu isso, da evolução em relação à relação locatícia, de que existe uma parte mais fraca na relação locatícia. Entre o locador e o locatário, a existência de um hipossuficiente, e o hipossuficiente é tratado pela lei, ela é canalizada na figura do locatário, e por isso nós temos o dirigismo contratual. Eu sempre gosto de lembrar as falas do saudoso Orlando Gomes, que bem representam isso, naquilo que nós temos: lei de locação, Código de Defesa do Consumidor, as regras da CLT, enfim, a participação do Estado, de algum modo flexibilizando a liberdade na formatação da relação de direito material. Orlando Gomes, com muita propriedade, afirmava: se estamos diante de uma relação em que existe uma parte mais forte, mais poderosa, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então, a ideia da lei é efetivamente proteger o equilíbrio. A todos os tempos, e agora recentemente quis modernizar o sistema, melhorar efetivamente a retomada dos imóveis pelos locadores, a todos os tempos nós encontramos algumas críticas em relação a isso. Há muita proteção, o dirigismo é muito acentuado, isso pode ser bom, pode não ser bom, em alguns momentos, inclusive, acaba diminuindo o número de imóveis para a locação, criando alguns problemas em relação a isso. Então, nesse caso, em relação ao dirigismo, a lei, agora, recentemente, quis, de algum modo, trazer um outro equilíbrio, não mexe no direito material, basicamente, salvo uma ou outra alteração, mas foca o seu bombardeio à tentativa de se melhorar a retomada do imóvel. Nós vamos verificar isso, em que medida isso aconteceu. Um ponto relevante é de que a opção pelo dirigismo contratual e pelos benefícios é da lei, do sistema material. O que nós temos percebido, e isso alguns acabam levantando, que a atuação prática ela pode levar a alguns absurdos, especialmente quando estamos diante de um judiciário que tem um acúmulo de serviço muito grande, uma burocracia muito grande. É importante observar. Se nós estivermos diante de um determinado cartório, e nós temos isso, alguns até mais, outros menos, mas em que a julgada de uma petição demora 4 meses, nós temos 3 ou 4 atos, nós estamos falando aí de demora em 1 ano, 1 ano e meio. Quer dizer, isso é importante nós pensarmos. E por quê?
Porque o prejuízo do consumidor da justiça é um prejuízo claro. Não precisamos de maiores considerações para perceber isso. Eu sempre gosto de lembrar, quando trato desses assuntos, até por conta do histórico da nossa atuação aqui em São Paulo, enfim, aqui mesmo no Estado, eu sempre lembro que quando nós, em qualquer um daqui, vai a um posto de saúde, a um pronto-socorro, e chegamos lá, o enfermeiro está acumulado, o cardiologista está chegando e ainda não veio. Para nós, na verdade, nós não pensamos, olha, mas ele está ganhando pouco, a estrutura está pequena, etc. Mas eu estou sofrendo. É a minha saúde que está em jogo. Nós não admitimos isso. Que é o que acontece com o consumidor. Nós ouvimos informações a todo momento. Mas o meu dinheiro que está aí? O mandato de levantamento não sai. Eu estou há 12 anos esperando. Enfim, no campo da locação, isso se manifesta, isso acaba sendo indicado. Daí porque algumas modificações foram exatamente para desburocratizar ou tentar, de algum modo, acelerar a efetividade do comando judicial, que isso nós vamos verificar. Em verdade, a Lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009, basicamente foi canalizada para dar mais efetividade às ações de despejo. Ela passou a vigorar no dia 25 de janeiro desse ano. E aí fica a pergunta: tivemos avanços, mas com certeza a lei foi tímida. Poderia ter avançado mais. A imprensa falou muito da lei, mas poderia ter avançado mais. É lógico que a partir de agora cabe a nós a interpretação em que medida nós vamos conseguir tirar os frutos dessas alterações. Mas poderia o sistema ter aprofundado mais em alguns casos claros que nós conhecemos no nosso dia a dia do Poder Judiciário, e a partir daí é que vamos verificar o que efetivamente mudou e o que poderia ter sido aprofundado. Segundo dados, a imprensa noticiou isso, nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, sendo que a informação de que 3 milhões de moradias estão fechadas. Muitos proprietários chegam a afirmar que não colocam efetivamente esses imóveis no mercado, e aí o que melhoraria efetivamente, diminuiria esse déficit habitacional, porque acabam tendo receio do que pode acontecer. Quer dizer, se o imóvel for destruído, eu vou ter uma pronta indenização, e se o inquilino deixar de pagar aluguel? Pense naquela pessoa que tem um imóvel para locação e que ganha um salário mínimo de R$510, que complementa, é uma senhora que complementa as suas rendas com um determinado imóvel que tem como aluguel R$1.200, e o inquilino deixa de pagar o aluguel. A partir daí, a única saída dela é buscar no judiciário. E ela fica 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Vejam a situação de desespero que se apresenta. Daí porque muitos acabam dizendo que esses 3 milhões de imóveis estariam vazios, que poderiam ser colocados no mercado. Eles, na verdade, poderiam ser colocados no mercado, especialmente se nós agilizássemos e melhorássemos essa relação entre locador e locatário. Alguns afirmam que há uma proteção muito acentuada, não acredito que seja isso. Outros apontam como um divisor de águas o próprio descrédito do judiciário, em especial os problemas relacionados com a morosidade do judiciário. Muito bem, será que a nova lei vai mesmo incentivar as novas locações? Talvez sim, mas não o suficiente. A reforma, como dissemos, poderia ter sido mais aprofundada, poderia ter sido melhor. Daí porque resta a nós, talvez, uma interpretação que consiga desburocratizar, porque a proteção do direito material é uma opção da sociedade. O que não parece razoável, nós colaborarmos com aquilo que não está adequado. Não está adequado porque, pelo sistema, a ocupação ou a não ocupação, ela não é legítima. Apenas a atuação do judiciário para conseguir equilibrar a situação de direito material. Muito bem, feitas essas considerações, vamos ao que efetivamente alterou. A primeira alteração ela é trazida no artigo 4º
da Lei 8.245. A alteração foi uma alteração sem grandes projeções. E por quê? Porque apenas fez uma adaptação daquilo que nós temos, já identificamos, daquilo que nós temos no próprio sistema, no sistema do Código Civil antigo e do Código Civil novo. O legislador não quis indicar disposições legais, até para que o sistema especial não ficasse, de algum modo, ultrapassado na hipótese de nós termos alguma alteração posterior. Então, qual é a sistemática? A lei, ela traz dois campos de proteção. Entende que o inquilino de imóvel residencial ele é mais fraco do que o inquilino do imóvel não residencial. Portanto, a proteção é maior em relação ao inquilino do imóvel residencial. Mas há proteção, igualmente, para o inquilino do imóvel não residencial. E no campo do imóvel residencial, o que o sistema quer é que o locatário tenha segurança. Não parece razoável que ele mude para o imóvel, fique 6 meses, coloque as suas crianças na escola, se instale perto do seu trabalho, perto do transporte que lhe convém, e depois de 6 meses ele ficar preocupado com a mudança para outra residência. Então o que faz o sistema? Ele abre 2 sistemas ou 2 regimes jurídicos básicos. Um, que é de maior segurança para o inquilino. Se eu dou mais segurança para o inquilino, em contraprestação, o que o sistema faz? Ele facilita a retomada do imóvel. Então, locador, se você dá segurança para o seu inquilino, se você permite que ele projete o seu futuro, sabendo que neste período ele não vai ser instado a ter que desocupar o imóvel, você vai ser beneficiado. E vai ser beneficiado simplesmente com a facilitação da retomada, especialmente depois do término do contrato. Esse é o regime do artigo 46 da Lei do Inquilinato. E para que eu enquadre nesse regime, o contrato tem que ser escrito. Portanto, o legislador demonstra a preocupação com os contratos verbais, que criam insegurança. Então, contrato escrito. E 2, um tempo igual ou superior a 30 meses. Então, se o meu inquilino sabe que ele vai ocupar o imóvel, que ele não vai ser molestado, que ele não vai ter uma insegurança, durante 2 anos e meio, resultado, o sistema ele tira o quê? As correntes. O sistema tira os freios para a atuação do locador. Logo, ele terá uma facilitação efetivamente para a retomada do imóvel. Agora, se o locador deixa o inquilino inseguro, se ele quer, de algum modo, discutir a relação locatícia por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, fora deste período de 30 meses, resultado, você, locador, você terá menos benefícios para a retomada do imóvel. Atentem, olha como é que o sistema se abre. Em se tratando de imóvel residencial, contrato de 30 meses, terminou o contrato, findou a locação. E aí o que faz o locador? Eu não tenho mais interesse. Deve avisar com 1 mês de antecedência. Senhor inquilino, eu não tenho mais interesse. Se nós estivéssemos num país em que a cultura fosse diferente, o que aconteceria? Porque se eu estou ocupando o imóvel de alguém que eu estou alugando, e o sistema todo formado é no sentido de que terminou o contrato e ele não tem mais interesse, o que eu devo fazer? Desocupar. Vou procurar outro lugar para morar. O imóvel é meu. O contrato terminou. O sistema não garante mais a minha permanência no imóvel. Então eu digo a ele: senhor, o contrato termina na sexta-feira, o senhor pode passar aqui às 18 horas que eu vou entregar as chaves para o senhor. Enfim, seria um sistema normal. Nós não precisaríamos atuar num caso assim. Seria algo natural. Mas como aqui no país as situações são realmente estranhas, quer dizer, tudo é muito estranho, porque o sistema já não dá mais direito a ele. Ele não tem mais direito. É lógico que se há resistência e não desocupa, ele não pode chegar, como acontece em alguns países, ir até a delegacia de polícia e falar assim: olha, o contrato acabou. Ele tinha que ter saído, não saiu. E a própria polícia vai retira. O sistema nosso não permite isso. Então o que resta? Eu tenho que buscar o judiciário. E buscar o judiciário quer dizer, em 30 dias,
eu tenho que promover a ação de despejo. Então o sistema é todo amarrado, é muito claro. Eu tenho que promover a ação de despejo em 30 dias. Qual é o fundamento? Término da locação. Terminou a locação. Então, término da locação. Agora, eu não sou um seguro, ou eu sou desorganizado, eu teria que procurar um advogado, eu não tenho advogado, não tenho orientação, eu não sei o que é assim, eu não fui orientado. Eu deixo passar o prazo. Se deixar passar o prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Aquilo que tinha terminado acaba ressurgindo, reaparece. E o sistema, ele trabalha com esses conceitos para dizer: você não exercitou o seu direito de retomada. Logo, o contrato está valendo. O contrato está valendo agora por um prazo indeterminado. Ele fica mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses, mais 4 meses. O 8º mês, o que faz o locador? Não tem mais interesse na continuidade, aí ele tem que avisar ao inquilino. Você tem entendido que essa missiva não precisa ser formal, pode ser até telegrama, se não há dúvida de que ele manifestou o seu interesse da desocupação do imóvel, esse interesse foi manifestado. O inquilino tem 30 dias para desocupar, esse é o período que se entende razoável para que ele consiga arrumar as suas coisas e arrumar um outro imóvel para morar, e se ele não desocupa, a ação de despejo. Para estas situações, não há motivo, eu não preciso motivar. Eu pergunto para os senhores: que dificuldade tem para o judiciário na situação dessa? É objetiva. Contrato 30 meses, contrato escrito, terminou o prazo contratual, ação dentro de 30 dias, o resultado é despejo. O judiciário, a atuação do judiciário é formal apenas. Na verdade, o judiciário apenas bate a chancela dizendo: a situação se enquadra no regime do artigo 46, estamos diante dessa situação, decreta-se o despejo, não há conversa. Então, no caso, mesmo havendo a necessidade da denúncia, e a denúncia porque o contrato se prorrogou por prazo determinado, a necessidade aqui dessa denúncia sem motivo. Por que você quer a desocupação? Eu quero a desocupação, não quero mais alugar, não tenho interesse, não sei o que eu vou fazer no outro ano, não sei se eu vou vender o imóvel, não quero mais a ocupação, é um direito que pertence ao proprietário, ao locador, no caso, e, portanto, não há nada que possa interferir nisso. Agora, o regime é outro. Qual é o regime? O artigo 47. O contrato é verbal, ou o contrato é escrito com prazo inferior a 30 meses. Nesse passo do regime, a situação muda de figura, porque o inquilino está inseguro. Então, quem faz o sistema? Não há esse ato do término da locação. Terminou o prazo de 1 ano no contrato, ele está prorrogado por prazo indeterminado, automaticamente. É uma imposição da lei, é automática. Mas eu quero retomar e não há mais o prazo contratual. Você pode retomar por 4 motivos, ou melhor, por 4 permissivos, que são as 4 alternativas ou os 4 permissivos que se desdobram do artigo 47. Isto é, você tem que motivar, quer dizer, você vai ter que motivar na esteira do artigo 47. Se não houver motivo, o inquilino deixou de descumprir o contrato, enfim, ou, eventualmente, reparos urgentes, ou para uso próprio, ou uso de ascendente, ou uso de descendente, enfim. Se não houver motivo, como você deu a insegurança, olha a punição do sistema. Como você não deu segurança ao inquilino, você tem que aguardar 5 anos. Então, se eu opto por um contrato que eu dou segurança por 2 anos e meio, o sistema, de algum modo, me dá benefícios. Se eu opto por um contrato com prazo inferior, o inquilino fica inseguro, se eu tiver motivos, bem, eu consigo a retomada. Se eu não tiver motivos, eu tenho que aguardar 5 anos. Artigo 47, 5º inciso da Lei 8.245. O que trata a questão do artigo 4º? Trata o seguinte: senhor locador, os regimes são esses. No período de locação, salvo no descumprimento do contrato, o senhor não pode, ainda que queira pagar multa por isso, o senhor não pode reaver o imóvel. Você tem que respeitar os 2 anos e meio. Não há possibilidade
dele simplesmente querer retomar o imóvel nesse período. O direito é só dado ao inquilino. Só o inquilino tem o direito de devolver o imóvel. E o que a lei estabelece? Ele devolve o imóvel, só que ele tem que pagar a multa correspondente. A multa que, em geral, é estabelecida de 3 aluguéis. E o que o sistema alterou foi simplesmente adaptar a remissão do Código Civil. Quer dizer, essa multa que foi estabelecida, em geral, 3 aluguéis, reduzida proporcionalmente segundo o tempo de cumprimento do contrato. Se o contrato era para 30 meses, ele ficou 10 meses, uma proporcionalidade, o que nós vamos estabelecer? Ele vai ter uma redução de 1/3 da multa. Atentem, isto deve ser feito pelo juiz. O entendimento é que a redução dessa cláusula penal, o que se indica a cláusula penal compensatória, que pré-estipula perdas e danos, ainda que as partes não tenham deduzido essa redução. Porque o que acontece no dia a dia é que às vezes a gente recebe o pleito e o advogado não sabe, ou pelo menos deixou passar a questão da redução. O entendimento é que as cláusulas penais, a redução proporcional de cláusula penal, ela não necessita efetivamente da provocação da parte, podendo inclusive ser determinada essa redução de ofício pelo juiz. Redução na sua linha de frente, em geral, mediante uma atuação proporcional. E é isso que nós encontramos no sistema agora da Lei de Educação. Não há remissão, mas as remissões, artigo 924 do Código Civil Velho, que estava no artigo 4º, e o artigo 413 no atual Código de Processo Civil. Agora, essa é uma observação importante. Evidentemente que, como ele pode, de algum modo, rescindir o contrato e devolver, e aí ele pode e tem que pagar a multa, é comum, e às vezes nós nos deparamos com isso, daquele que quer cobrar pelos prejuízos, já que ele projetou a ocupação por mais 1 ano, 2 anos. O entendimento tranquilo, enfim, parece realmente um entendimento correto, é de que a única punição é pagar aquela cláusula penal compensatória estabelecida no contrato. Em última análise, o locador não pode cobrar pelo tempo de locação no pagamento dos aluguéis. Isso, de fato, não há como ser exigido. Muito bem. Subrogação legal, artigo 12, subrogação automática. O artigo 12, que complementa o espectro de subrogações legais, na verdade, como um sistema de proteção, na morte do inquilino, na morte do ocupante do imóvel, a orientação, isso vale também, enfim, claro, também, lógico, mas na morte, ou eventualmente na separação do casal, a lei transfere para o cônjuge que vai continuar ocupando o imóvel. Então é a subrogação em relação à morte, que está no artigo 11, no que tange a subrogação legal, que envolve relação matrimonial e com as suas vertentes, união estável e tudo mais, no artigo 12 da lei 8.245. O caput do artigo 12 trata dessa subrogação legal e apenas acrescentou, isso nós não tínhamos problemas em relação a isso, acrescentou a união estável. A lei é de 91, enfim, estava ultrapassada e o legislador simplesmente, como não poderia deixar de ser, apenas adaptou para estabelecer também a subrogação legal quando se está diante de companheiros. Saiu o companheiro, houve separação na união estável, a companheira vai continuar no imóvel e, portanto, ela passa a ser a inquilina. Ora, atentem, o que trouxe a lei de inovação? Ela incluiu a união estável, mas ela trouxe de inovação uma situação muito interessante, muito importante, que é a obrigatoriedade de um novo inquilino, ou até mesmo um inquilino velho, mas um novo inquilino, avisar. A lei estabelecia a necessidade de avisar o locador. O locador precisa saber quem é o novo inquilino. Quer dizer, houve separação do casal, que o trato era com o locatário, o marido, agora eu vou ter que tratar com a esposa ou com a companheira. Ele sabia que ele tinha companheira, ele sabia que ele tinha uma relação de união estável. A lei agora obriga também que se avise o fiador, que em verdade a relação do fiador não é com o inquilino. A relação jurídica material do fiador é com o locador. Ele se obriga a pagar os aluguéis e encargos com o garantidor
na relação que ele tem com o locador. Mas é importante que ele seja avisado. É óbvio, porque agora você é garantidor de uma pessoa que você nem conhece. E veja a situação esdrúxula que pode acontecer. Então o que o sistema faz? Impõe agora, antes ao locador, que se avise ao fiador. E o fiador vai ser avisado para permitir que ele, dentro de um direito potestativo, o direito potestativo, para essa situação do novo locatário, ou para a situação que nós vamos verificar daqui a pouco, em prazo indeterminado, não é razoável imaginar que eu, como garantidor, fique eternamente como garantidor. A vida vai mudando. Quer dizer, eu me projetei para 2 anos e meio. Eu vou ficar durante 20 anos garantindo essa locação, nós vamos verificar daqui a pouco. Mas no campo da mudança, da subrogação legal, o que faz o sistema? Ele equilibra. E realmente nós não podemos ser mais realistas do que o rei. E ele era amigo de quem? Do marido, de infância. Mas ele nunca viu a companheira. Vejam que situação. Já ser garantidor é um encargo, enfim, que muitos precisam pensar. Agora, eu sou garantidor da mulher do meu amigo que eu nunca vi. Pelo contrário, eu nem gostava dela, porque ela impedia que eu me relacionasse, que tivesse contato com o meu amigo. Então vejam, ela falava mal dele, não deixaram que eles tivessem essa relação de amizade, e agora ele é garantidor dela, que vem, inclusive, se relacionar com outra pessoa, quer dizer, um outro cidadão que está lá, que eu também não conheço, eu passo a ser garantidor. Evidentemente, quer dizer, o sistema está errado, estava errado. Quer dizer, você vincular que o indivíduo se obrigue numa situação dessa, é evitar que novas locações sejam realizadas. Eu me lembro sempre de uma passagem do professor que eu gosto muito de repassar. Ele dizia o seguinte: nesses casos de fiança, nós temos 2 alternativas, ou aceitamos ou não aceitamos. Ele dizia o seguinte: em fiança é melhor avermelhar na negativa do que amarelar na positiva. O que é isso? O seu amigo chega e você fica super envergonhado. Olha, desculpa, olha a minha família, eu estou envergonhado, eu queria te ajudar, fica vermelho. Agora, esse vermelho é muito menor do que quando vem a conta você pagar 200 mil, comprometendo não raro, inclusive, a sua família. O fiador nessa relação, inclusive, está pior do que o locatário, que é o beneficiário, já que o fiador sequer pode se valer da impenhorabilidade do bem de família. Também é um absurdo, é esdrúxula a regra. Quer dizer, eu posso falar numa situação em que o fiador tem um imóvel que é menor do que o imóvel do inquilino. O imóvel dele é de 70 mil, 80 mil, 100 mil. E o inquilino mora no imóvel de 300 mil, é o escritório. Então o inquilino é beneficiado pela impenhorabilidade do bem de família e o fiador fica realmente nessa situação desguarnecido. Quer dizer, eu acho que a prática do sistema normativo não é a mais adequada. É um direito potestativo. Ele simplesmente diz: não quero continuar, desde que o sistema estabelece. Um exemplo claro disso, que é sempre bom que os senhores entenderem, já que eu preciso cultivar, é o da dispensa. Em alguns contratos eu não posso fazer isso. A da dispensa do empregado, da moça que trabalha em casa, você chama e diz: não quero mais continuar com essa relação de emprego. Mas o que eu fiz? Nada, você não fez nada. A dispensa é sem justa causa. Não tem justa causa. Não quero mais. É um exercício do direito potestativo. O que eu preciso é pagar pelas consequências desse desfazimento da relação jurídica. Então vejam, o fiador é avisado. Essa regra é nova. Ele tem 30 dias para, de algum modo, dessa comunicação, para avisar o locador. Não quero mais. Fui avisado, ele comunica, prazo de 30 dias, contato do recebimento dessa comunicação, ele noticia o locador dizendo: a companheira dele, eu não vou continuar garantindo. Essa regra é nova, é interessante a regra, dá tempo para que as coisas se acertem, ele continua obrigado por 120 dias e a partir daí está desobrigado, pela mera comunicação ao locatário, ao locador, de que ele não quer mais a relação de garantia, continuar garantindo a locação. 120 dias nesse passo para que nós tenhamos efetivamente o término dessa obrigação do fiador. Essa regra
é diferente do artigo 835 do Código Civil, que se manifesta em se tratando de contratos por prazo indeterminado, que o próprio sistema estabelece agora com o acertamento daquilo que nós temos. Hoje não há mais dúvida, o STJ chegou a entender diferente, depois mudou o entendimento, a jurisprudência do STJ já tinha sedimentado, e hoje a lei é expressa. Na verdade, ela traz expressamente o que nós temos em relação a isso. Salvo disposição em sentido contrário, no próprio contrato, portanto, salvo disposição contrária, a obrigação do fiador, ela permanece até a entrega das chaves, salvo se o contrato determinado em outro sentido, possível. Mas como em geral esses contratos são feitos por formulários que nós encontramos em qualquer papelaria, na regra geral desses contratos se sedimentou de que a entrega das chaves, a desocupação seria o término da garantia. Então o que nós temos? A própria jurisprudência do STJ, que foi firmada até a edição da lei de 2009, estabelecia que a obrigação até a entrega das chaves, salvo se o inquilino, por estarmos diante de contrato por prazo determinado, tivesse se desobrigado na esteira do artigo 835, que muitos não sabem. Na verdade, eles só vão pensar no problema quando o problema acontece. E aí não tem mais jeito, porque o locatário já está devendo. Então, eles não pensam, olha, o contrato é por prazo determinado, agora está por prazo indeterminado, e o sistema me dá a faculdade de eu notificar artigo 835 para término da garantia com prazo de 60 dias de manutenção da fiança. A partir daí, a desoneração. Então, mesmo antes da lei, na orientação do STJ que se firmou, o fiador poderia notificar ao locador, dizendo: eu não quero mais continuar garantindo, permanece na esteira do 835 essa garantia por 60 dias e a desoneração. O sistema tratou da regra de forma expressa, portanto, agora em tese eu não aplico mais o Código Civil para as locações, e estabeleceu esse direito, estabeleceu até a entrega das chaves, mas estabeleceu esse direito de notificação também no artigo 40 da lei do inquilinato, no sentido de que ele fique por 120 dias. Então, Código Civil 60 dias, lei de locação 120 dias. Ele notifica e fica obrigado por 120 dias. Agora, uma pergunta que isso tem acontecido a todo momento. O contrato é anterior à lei nova, que fala que o fiador está obrigado a 120 dias. E a situação é pior para o fiador, considerando que pelo Código Civil, 60 dias, artigo 135. Como é que fica os contratos antigos para a situação nova? Eu aplico a situação nova, logo ele se obriga por 120 dias ou se obriga por 60 dias? Ou isso só vale para os novos contratos? Eu, na verdade, indico, e aqui é por mera indicação, e tenho para mim que esta é a orientação melhor, uma regra do Código Civil, evidentemente que é do Código Civil, que tem sido, de algum modo, ratificada em alguns precedentes, o Supremo vem falando sobre isso, em relação a determinados contratos, ou de efeito instantâneo, ou de trato sucessivo. Então, o artigo 2035 do Código Civil estabelece a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor da nova lei, obedece ao disposto da lei anterior. Isto é, eu não posso retroagir em relação à validade e os atos praticados com base na lei anterior. Agora, e aí continua a lei, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste código, aos preceitos deles se subordinam. Então, o que de algum modo está dizendo o artigo 2035? Se os efeitos do contrato se prolongam durante o tempo, para esses efeitos, o que se sedimentou pelo sistema velho está sedimentado, mas para esses efeitos eu aplico a sistemática nova. Esse tema é muito discutível, a questão da retroatividade é baseada no sistema normativo. E aqui eu lembro que nesse ponto, as diferenças entre contratos de execução instantânea e contratos continuados ou continuativos,
E eu lembro nesse ponto que o Supremo tem falado muito para nós servidores e agentes políticos, goela abaixo a todo momento. Na reforma da Previdência, na reforma administrativa, e muitos questionaram isso, o Supremo, por mais de uma situação, disse que aqui um acórdão de 2009, não existe direito adquirido a regime jurídico. É esse o entendimento que o Supremo tem orientado, especialmente para situações futuras. O que já se sedimentou no sistema passado não se muda. Artigo 5º e 36 da Constituição e retroatividade. Para nós servidores isso é muito claro. E aqui indico, enfim, a questão não é fechada. Nós vamos ouvir pessoas dizendo que não poderia a norma retroagir, logo o fiador continuaria com o benefício do Código Civil e só para contratos novos, mas aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal específico sobre a temática, isto é, não existe direito adquirido a determinado regime jurídico. O Supremo Tribunal Federal, julgado de 1º de dezembro de 2009, relator Joaquim Barbosa. Substituição da garantia. O artigo 40 da Lei 8.245 traz várias situações que enquadram a substituição da garantia. Agora, em complemento, essas situações foram mantidas. Houve alteração do inciso 2, então pela morte do fiador ou pela exoneração do fiador, enfim, são várias situações. O inciso 2 apenas acrescentou a recuperação judicial, porque não estava. No caso de recuperação judicial, nós temos a possibilidade da substituição da garantia. E o inciso 10 trouxe a regra nova, que complementa aquilo que já falamos. Isto é, em relação ao fiador, no momento em que se está diante do prazo indeterminado, ele pode se desonerar, ficando obrigado por todos os efeitos do prazo de 120 dias. O fato é o seguinte: ele se desonerou, ou houve morte do fiador. O fato é que o contrato está sem a proteção imaginada no início. Se o contrato estiver sem a proteção, se ao fiador, ou melhor, se o locador assim se manifestar, portanto, tem que se manifestar, vejam que se os partícipes da relação jurídica, se não fizerem a lição de casa, esses direitos que são reconhecidos acabam sendo superados. E nesse passo que nós temos, pela regra nova, o que o locador pode fazer? Ele notifica o locatário para dizer: olha, locatário, eu estou agora inseguro, porque aconteceu algo que acabou determinando o afastamento da garantia. Portanto, você tem que substituir a garantia e, se você não substituí-la no prazo de 30 dias, a locação está desfeita. Eu vou repetir. Está desfeita a locação, o que vale dizer? A ocupação é ilegal. A ocupação não é acertada pelo sistema. O judiciário é simplesmente aquele que vai usar da força para fazer frente ao sistema normativo. Portanto, é muito ruim imaginar a nossa memória. Porque ela está dizendo: acabou, você tem que desocupar. Então você já deveria ter desocupado. Agora, o uso da força será implementado pelo judiciário, pelo Estado. E aí vem os percalços em relação a tudo isso. Muito bem. Então, vimos na questão do fiador algumas questões interessantes, inclusive desfazimento da locação. Nesse passo, para melhorar, e agora, partindo para as ações locatícias, a lei estabeleceu algumas situações de tutelas antecipadas. Se os senhores pegarem a jurisprudência do TJ, que se firmou agora, vocês vão encontrar diversos acordos nesse período de que a aplicação da lei não está sendo muito adequada, ou daqueles que postularam a concessão de tutela antecipada porque interpretaram mal o artigo 59, ou casos que a interpretação também não foi adequada e houve concessão e o tribunal acabou dando provimento para afastar a tutela antecipada. Atenção, na tutela antecipada, vejam que a tutela antecipada foi estabelecida em 1991, logo já era uma situação moderna, antes da generalização da tutela antecipada, e no sistema originário, 5 situações, 5 casos pontuais interessantes, mas muito menos do que aquilo que deveria ser de imposição do sistema.
Tenho para mim que o legislador poderia ter inovado mais, poderia ter aprofundado a casos realmente injustos, situações injustas, que nós aqui no Judiciário nos deparamos, e o que tivemos? Das 5 hipóteses, o acréscimo de mais 4 situações. A liminar, portanto, inaudita altera parte, sem ouvir o réu, deve ser concedida pelo juiz com prazo de 15 dias para desocupação, mediante caução de 3 aluguéis, segundo o que nós encontramos no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245. Então, sem ouvir a parte contrária, inaudita altera parte, mediante caução equivalente a 3 meses de aluguel, liminar para desocupação em 15 dias. Antes, 5 incisos. Hoje, 9 incisos. Logo, foram 4 os acréscimos. Rapidamente, até para que nós tenhamos aqui essas informações, aqui apenas uma observação. Os casos elencados no artigo 59 são objetivos. Eu enquadro naquele caso, o resultado pelo sistema é a tutela antecipada da desocupação, 15 dias mediante caução. Para a grande pergunta, e as situações que estão fora? Nós poderíamos complementar via a aplicação do Código de Processo Civil geral, portanto, o artigo 273, em que medida, já que estamos falando de lei especial, o Código de Processo Civil deve ser aplicado? E aqui, apenas como complemento, a aplicação subsidiária do CPC é possível nessas hipóteses. O extinto segundo Tribunal de Observação Civil optou por uma interpretação restritiva, tanto defensável, evidentemente. O enunciado 31 afirmava pela impossibilidade. O fato é que a jurisprudência do STJ, baseada na doutrina, a doutrina mais autorizada sobre esse tema reproduz essas informações. A jurisprudência do STJ ela é praticamente uníssona para dizer é perfeitamente possível o uso do 273 em complemento ao 59. É lógico que os requisitos são outros. Eu tenho outros requisitos. E aqui citamos um precedente do STJ, precedente de 2006, na sua clareza, diz a jurisprudência do STJ, em consonância com a doutrina mais avalizada, ela é uníssona, tem se posicionado no sentido de que, presentes os requisitos, é possível a concessão de tutela antecipada, mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedido não estejam legadas no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245. É a orientação do ministro Luiz Fux, ele é processualista, ex-integrante da magistratura do Rio de Janeiro, hoje ministro do STJ, presidente da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, a posição do Nelson N. Júnior, enfim, tantos outros doutrinadores. Isso, evidentemente, é uma constatação. A diferença que se estabelece, na verdade, ou o ponto de constatação é o que será que os advogados não querem. Se o Gilson vai conceder, se a Cláudia vai conceder, se o Samuel vai conceder, é outro problema. Agora, por que eles não pedem? Eu consigo entender, já que a orientação é nesse sentido, acaba afastando para aqueles casos em que o juiz acha um absurdo, que se mantenha a alocação uma situação de extrema lesão, de um dano irreparável, claro, até porque nesse caso de algum modo fundamentar com base em outros requisitos. Muito pouco se apresenta em termos de tutela antecipada nesse passo, o que pese a orientação do STJ ser nesse sentido. Rapidamente, até para nós lembrarmos, tem razão para tentar da hora, enfim, rapidamente, descumprimento de muito acordo. Aqui, a lei, já no passado, ela resguardava a boa-fé do locador. Fizeram distrato por escrito por 2 testemunhas, e eu concedi, nós acertamos 6 meses para a desocupação, nós já distratamos. Então eu chego para o inquilino e digo, olha, eu estou numa situação gravíssima, preciso ocupar o imóvel, vou preciso vender, vamos distratar, e se eu não conseguir o distrato, eu não consigo alugar. E ele, não, tudo bem, vamos fazer esse distrato, você fica mais 6 meses, em algumas situações até com benefícios, e aí não desocupa. Este caso, o distrato, com 2 testemunhas, formalizado por escrito, 6 meses para a desocupação, o sistema contemplou com a tutela antecipada. Boa-fé do locador, distrato sem essas exigências.
não impede o despejo de ser defendido, mas não tem liminar a prioristicamente falando. Locação decorrente do contrato de trabalho. É evidente que o sistema tem que ser sensível, o prestador tem que ser sensível. É o zelador do prédio. Imagine a situação, imagine a demora nossa. Olha o que a gente pode ocasionar no campo prático, nessas situações. O zelador foi mandado embora, a ocupação do imóvel é por conta do contrato de trabalho, o caseiro do sítio foi mandado embora. Vejam, eu sempre gosto de colocar no lugar da pessoa. Você imagina a situação. O caseiro foi mandado embora, não vai mais cuidar do sítio, não vai mais cuidar da propriedade. Eu tenho que contratar outra pessoa que não desocupa, que não sai. Quem faz o indivíduo? Se acampa, vai morar lá no quarto do proprietário. O que faz? Ele recebe na casa, fica desvalido, desprotegido. É um sistema que realmente teve uma certa sensibilidade, quer dizer, o legislador teve uma certa sensibilidade e estabeleceu aqui a possibilidade da retomada liminar. Término da locação por temporada. Quantas e quantas pessoas no litoral que vocês conhecem, que já ouviram, no Nordeste, é muito comum de que sai da casa dele para alugar a casa, porque precisa de dinheiro, a casa é mais ou menos, ela não é nada luxuosa, mas ele vai morar com a sogra, vai morar com a irmã, vai morar com o primo, vai para uma casa bem pior para alugar a casa. Temporada, o sistema autoriza isso. E a temporada não necessariamente para lazer. Eu vou reformar a minha casa, ao invés de eu ficar num hotel, etc., enfim, eu vou alugar um imóvel para temporada. O sistema admite excepcionalmente isso. Ou é para tratamento de saúde, alguém vem do Nordeste para cá em São Paulo, tem que ficar 2 meses, faz uma alocação por temporada. O sistema é muito rigoroso com isso. E por quê? Ele trata da alocação por temporada, 90 dias. Eu tenho 30 dias para promover a ação de despejo, essa ação tem que liminar. Logo, eu tenho que ter uma preocupação maior. Eu não sei o que está acontecendo lá do outro lado. Quer dizer, se eu olho aquilo com a burocracia que nós temos no nosso dia a dia, você perde o sentido. Quer dizer, quem é que está sendo prejudicado? O que está acontecendo, afinal? Quer dizer, o indivíduo está de favor porque alugou o imóvel da praia. Ele tem que voltar. Aí o judiciário demora 4 anos para ele desocupar. Quer dizer, perde todo o sentido. Aí tem sentido ficar 3 milhões de imóveis vazios. Então o sistema se preocupou com isso, com a tutela antecipada para esse fim. Agora atenção, se ele não ingressar com a ação em 30 dias, olha o resultado do problema, da questão. O contrato é prorrogado por prazo indeterminado. Deixa de ser locação por temporada, passa a ser locação pelo regime do 47. Resumo da ópera: se não tiver motivo, ele só desocupa em 5 anos. Vejam a sistemática, quer dizer, parece uma armadilha. Daí a importância daqueles que estão nessa situação, do conhecimento do sistema, de forma simples. Quer dizer, esses são os seus direitos. Cuidado, faça consulta com quem entenda. Enfim, porque se você deixar passar o prazo de 30 dias, resultado, a locação está prorrogada por prazo indeterminado. E o regime jurídico passa a ser do 47. Morte do locatário sem deixar sucessor. Então vejam, não há sucessor. Logo, não houve a subrogação legal. Ficou lá um amigo dele que estava lá, não se aproveitou da situação. O importante com essa regra é que ficou claro que não é a integração de posse. Então isso é um dado importante, é a ação de despejo. E essa ação de despejo, o indivíduo que está ocupando não está autorizado com a morte, tutela antecipada, artigo 59 da Lei 8.245. E permanência do sublocatário no imóvel. Atentem, permanência do sublocatário no imóvel, considerando a extinção da locação como locatário. Porque o locador não tem relação com o sublocatário. E aí a pergunta: extinguiu a locação com o locatário, mas o sublocatário não sai. O entendimento aí do precedente do STJ é no sentido de que nós tenhamos aqui a ação proposta contra o locatário com ciência ao sublocatário. Então, o legitimado passivo é o locatário, e aí a ciência ao sublocatário parece razoável, porque eu não tenho relação jurídica com o sublocatário, e como ele vai ter a ciência, nesse caso, com a imposição de desocupação com tutela antecipada, artigo 59, inciso 5, parágrafo 1. Agora os casos novos. Então vejam, esses 5 casos já existiam. Vejam por
que da preocupação da jurisprudência na aplicação do 273. Nós vamos nos deparar com situações que não há como nós afastarmos, ainda que tecnicamente eu pense de que o melhor não seria aplicar o Código de Processo Civil, casos realmente de extrema urgência. Então, tenho para mim que eu não posso simplesmente fechar a porta de ter uma válvula de escape. Exemplo, causa de desfazimento da locação, reparos urgentes, é o artigo 9, inciso 4. Eu tenho que fazer reparos urgentes determinados pelo poder público. E eu não consigo fazer os reparos porque o inquilino não deixa. Ou porque ele até deixa, mas só que eu não consigo fazer os reparos quando é dentro do imóvel. Então vejam que loucura. O imóvel está para cair. O poder público me notifica dizendo, olha, você é responsável. Você tem que fazer os reparos. O inquilino não deixa. Tenho resistência. Ou o inquilino deixa, mas eu não consigo fazer os reparos com ele lá dentro. A lei diz, desfazimento da locação, é o motivo de desfazimento, mas não tratava da tutela antecipada. Vou repetir, imaginem um cartório que demora 4 meses para julgar uma petição, e essa realidade não está distante de nós. 4 meses, se formos falarmos em 4 atos, são 16 meses, sem falar na demora, então 4 meses para julgar. O que dirá? Encaminhamento ao juiz, decisão do juiz, retorno para a publicação, etc. Facilmente esse processo vai demorar 2 anos. Veja uma situação, quer dizer, alguma coisa está errada, alguma coisa não está batendo. Quer dizer, os reparos urgentes determinados pelo poder público. O imóvel pode ter um problema a qualquer momento. Eu quero cumprir, o inquilino não resiste. Eu tenho que ir ao judiciário e demorar 2 anos para desocupar. Então andou bem, precisamos aplaudir, são situações dessa natureza, precisamos aplaudir. Ele diz, a situação é de reparo urgente, não há alternativa, não há resumo da ópera. Desfazimento da locação, logo, o que nós temos? Tutela antecipada, eu recebo, analiso, caso se enquadra a hipótese do artigo 9, tem informações nesse sentido, o locador aparelhou bem a ação de despejo, resultado, liminar, 15 dias sobre o inquilino para desocupar, resultado, se não desocupar, despejo será por esse sentido. Não substituição da garantia do inciso 7, isto é, término do prazo previsto no parágrafo 1 do artigo 40. Em última análise, o contrato está desprotegido. Eu notifiquei o inquilino para substituir a garantia. A garantia não foi substituída e, por isso, 30 dias de desfazimento. Para esta hipótese de desfazimento, ação de despejo, o juiz recebe modelo, despejo, decretado despejo, tutela antecipada, artigo 59, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei 8.245. Término da locação não residencial. E aqui é muito claro, o legislador, deixando evidenciado que ele protege mais a locação residencial e deixa a locação não residencial, esse é o caso claro e de maior envergadura que nós estamos recebendo no judiciário. São essas hipóteses. Locação não residencial com término do prazo da locação. Aquela diferenciação que nós apresentamos há pouco, 30 meses contrato escrito com um sistema e abaixo de 30 meses locação verbal ou do sistema 46-47, não se aplica para a locação não residencial. A locação não residencial tem 2 vertentes. Ou eu tenho prazo determinado e terminado o contrato ele tem que sair. O que se imagina é que a empresa ou ocupante do imóvel tenha mais condições de arrumar um outro lugar e, portanto, terminou o prazo. Ele tem que sair, tem que desocupar, não desocupou. E, consequentemente, a locação ela é por prazo indeterminado, prorroga-se, notifica com 130 dias, denúncia vazia e desocupação, ou o inquilino passa a ter direito à renovação compulsória. Ou o sistema é de facilitação de retomada, ou a manutenção do contrato. 5 anos de locação, 3 anos com exploração na mesma atividade econômica, no mesmo comércio, enfim. Então são 2 sistemáticas. Para a sistemática do não residencial, que não há efetivamente direito à renovação compulsória, o que nós temos? Terminou o prazo de 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, terminou a locação, vamos tentar fazer uma nova locação. Chegamos a um acordo, tem 30 dias para desocupar, não desocupou, ação de despejo. Essa ação de despejo, muito comum no nosso meio,
passa a ter tutela antecipada. Artigo 57, inciso 8 do Código da Lei 8.245. E a última hipótese, locação sem garantia, falta de pagamento. Ou a garantia não existia no início. A imprensa tem noticiado o seguinte: se eu tenho facilidade para retomar o imóvel, eu deixo de ter essa obrigatoriedade a todo momento de buscar o que? O fiador. Então a garantia, ela fica em segundo plano. Então o que se imagina com essa regra é que nós temos o quê? Um incentivo a novas locações. Foi isso que se afirmou depois da mudança. Então vejam, ou eu não tinha garantia já desde o início, não tem fiador, não tem depósito, não tem nada. Ou havia garantia e houve desoneração no meio do contrato. Ou extinção da garantia. Então o que nós temos aqui é que o locador ficou inseguro, mas manteve a locação. Porque vejam, mesmo no caso de desfazimento, ele tem 30 dias para buscar o desfazimento. Então ele tem um período para fazer isso. Então se ele não faz, consequentemente, a locação persiste. Agora, se houver a hipótese de não pagamento do aluguel, ele tem a facilidade para este caso dele tomar. Então, a ação de despejo por falta de pagamento pelo sistema do artigo 59 tem liminar de tutela antecipada? Tem. Quando? Quando estivermos diante de um contrato sem garantia. Não havendo garantia, aí passamos a ter a possibilidade formal da tutela antecipada. Garantia não contratada, ou extinção, ou pedido de exoneração. Esse é um ponto, e aqui trago a colação, já há um precedente do TJ de São Paulo sobre o assunto muito interessante. Esse daqui deve cair nas graças daqueles que militam no meio forense, que é a seguinte: a lei fala em inexistência de garantia. Agora, eu poderia interpretar, vai depender da interpretação, também envolver a garantia que já é insuficiente. Imaginar que houve já o esgotamento da garantia. Exemplo, que é o caso comum: 3 meses de aluguel e está devendo 5 meses. Ainda que eu utilize aquele depósito que foi feito para garantir a locação, esse depósito é insuficiente, quer dizer, eu já estou desprovido. Resta saber, quando o sistema autorizou o sem garantia, eu posso interpretar garantia insuficiente? Discutível. Inadimplemento superior ao valor da caução, 3 meses de aluguel. Extinção da caução, é o caso de nós falarmos que houve extinção da caução interpretada dessa forma. Aplica-se o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 8.245 de 91, precedente bem recente do Tribunal, o juiz aqui de São Paulo deu a liminar. E o precedente é um precedente importante, um precedente novo, precedente sobre o assunto, é o primeiro caso que se tem conhecimento dessa objeção, com base na nova Constituição, dizendo: essa garantia terminou. 3 meses, o aluguel, o depósito foi feito para isso. Ainda que eu levante o dinheiro, já não há mais essa garantia. Então o precedente reconhece efetivamente essa possibilidade. O agravo da 36ª Câmara de Direito Privado, muito interessante o precedente. A discussão é interessante, não sabemos o que vai acontecer, mas o fato é que é uma alternativa. Julgamento no dia 5 de agosto de 2010, relator do desembargador Jaime Queiroz Lopes. Fica aqui a ressalva, não sabemos qual a orientação que vai ser adotada. Discutível se nessas situações de insuficiência teríamos a possibilidade de enquadramento via artigo 59 da Lei 8.245. Liminar 15 dias para desocupar. No prazo de 15 dias, o locatário pode purgar a mora. É despejo por falta de pagamento. Então, mesmo tendo sido concedida a liminar, o sistema não retirou a possibilidade de purgação de mora. Então, uma ressalva que nós vamos fazer, inclusive nas nossas decisões, nos nossos modelos, ressalvar isso, a possibilidade de purgar a mora. Esse sistema de purgação de mora melhorou muito para nós. E melhorou muito. E por quê? Porque eu estou descongestionando o nosso judiciário. Por conta de uma regrinha que foi estabelecida, muito simples. Como é que era antes a questão da purgação de mora? Primeiro, 2 vezes em um ano. O legislador mudou.
reconhece a possibilidade da publicação na mora, mas uma vez em 2 anos mudou esse direito, houve uma diminuição da extensão desse direito. 2, antes, quando o locatário queria pagar, ele vinha e tinha que pedir para o juiz. Dão no prazo para a defesa, fazer uma petição dizendo: eu quero pagar, senhor juiz. 4 meses para juntar a petição. Vai para o juiz, ele decide. Vai para a publicação, alguns demoram um pouquinho a publicação. A partir daí, da decisão que autorizava o pagamento, é que se contava o prazo de 15 dias. Em alguns casos, a publicação 6 meses. Então, se o indivíduo sabe que vai acontecer isso, ele nem pode questionar: eu quero purgar a mora. Vai demorar 6 meses para se implementar isso, por 4 meses para juntar a petição. Vai demorar 6 meses, já deram 6 meses. Depois fala: eu quero desocupar. Enfim, se tiver uma outra petição no meio do caminho, é pior. Se tiver conta para fazer, aí a coisa realmente entra em colapso. Até porque nós não gostamos de conta. Até porque se gostássemos de conta, não teríamos feito direito. Não teríamos buscado aquilo que mais tem de humanas. E aí a conta, porque devedor que é devedor, você acha que vai perder a chance de impugnar uma continha? Você levanta a bola e ele vai chutar, é evidente. E se fizer 3, se fizer 4, 5, se forem 4 vezes para o computador, imagine 4 meses para juntar, 4 meses para fazer isso, aquilo. Tem casos 3, 4, 5 anos que não se decreta o despejo. E a discussão simplesmente é por conta de valores. Eu não devo 12.212, eu devo 12.112, diferente. E a discussão do 100 acaba dando toda essa semana que nós temos essa discussão. Outra situação, na purgação da mora já antecipando, agora não tem mais aquilo que havia no passado, isto é, nós concedíamos o despejo 15 dias, o inquilino era notificado, pergunta, um problemaço para notificar, era notificado para desocupar no prazo, aí devolvia, muitos casos. Aí 4 meses para juntar, outro faz a petição, mais 4 meses para juntar a petição, ele quer agora o despejo coercitivo. Aí sai mandado do despejo coercitivo, aí cumpre mais 1 ano. Agora acabou isso. Decretou o despejo, deu a liminar, saiu o que? A ordem de despejo. Com o prazo de 15 dias para desocupar. Quer dizer, se a justiça, se segura o mandado, o seu mandado, lei híbrido, similar àquelas situações que nós temos em relação à citação penhora. Ele segura, o mandado já foi dado e checa se houve efetivamente desocupação. Não devemos receber mandados de volta, porque vamos repetir, especialmente aqueles casos que 4 meses para juntar, 4 meses para desempenhar, enfim. Se eu não recebo, eu já ganhei o quê? 8 meses, só por isso, 4 meses. Então fica lá com o oficial de justiça, tem 15 dias para desocupar, ele volta, o imóvel está desocupado, ele certifica, desocupou, não desocupou. A ordem de despejo, portanto a ordem já foi dada, o que o sistema estabelece aqui é prazo para desocupar. Ele chega, notifica, dá o prazo para desocupar e depois se cumpre. Então melhorou muito, precisamos aplaudir, nós precisamos aplicar e, enfim, acertar qual é a operacionalização dessas regras, dessa sistemática. Outra observação, depósito da totalidade independentemente de cálculo. Cálculo, qualquer um sabe fazer, mas eu não sei fazer, contrato um contador, tenho que contratar um contador, contrate um contador. Ou, pego no sistema da informática, tem vários programas que estabelecem isso. A incumbência da parte. Você tem que dizer qual é o valor, você tem que chegar aqui, fazer a transação e depositar tudo em 15 dias da desocupação, já que você tem 15 dias para desocupar. Ação de despejo por falta de pagamento, que agora vamos acelerar, porque o povo está indo da hora, peço desculpas. Nossa programação não vai ser desse jeito, enfim, hoje é uma situação muito especial, que é a abertura, enfim, mas pretendemos começar às 10, pretendemos terminar às 11h20, abrir para os debates 11h20, 11h25, e no mais tardar meio-dia, encerrar tudo. É a programação, até porque todos têm que fazer isso. Por isso vou acelerar para nós cumprirmos essa proposta, enfim, esse compromisso que nós apresentamos aos senhores. Então, ação de despejo, falta de pagamento, artigo 62. Resolver um problema do passado, que já estava superado. Pedidos cumulados. Ou melhor,
Aqui, primeira observação, antes dessa discussão do passado. Muito se discute, ou há possibilidade de se discutir, que é o seguinte: um exemplo típico de falta de interesse a uma determinada demanda se dá quando eu tenho o quê? Título executivo. Esse exemplo acadêmico, que é o exemplo mais marcante. Se eu tenho um cheque que posso executar, por que não é imputação de cobrança? O contrato escrito de locação, com as despesas e, portanto, com os créditos devidamente comprovados, tem natureza de título executivo extrajudicial. Eu pergunto, por que eu tenho interesse a ação de conhecimento para discutir cobrança? E o que nós temos sugerido, enfim, nos lugares que passamos, exatamente isso. Ainda que eu queira ingressar com ação de conhecimento, ainda que o judiciário não faça nenhum óbito, não traga nenhum óbito, não exista isso. Ora, no mínimo, não é salutar eu juntar os dois pedidos de despejo com cobrança. Por quê? Porque, em geral, o que tem amarrado a decretação do despejo é a cobrança. Porque eu dou o quê? Motivo fértil para as discussões sobre cálculos. Então, se eu vou ficar discutindo sobre cálculos, é por isso que eu consigo arremessar o contador, é por isso que eu tenho eliminações reiteradas em situações em que ele não está pagando aluguel. E fica 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. É sempre importante nós pararmos a todo momento e pensarmos como é que é a vida desse locador, que pode ser uma senhora que depende daquele valor para viver, que tem que aguardar. O indivíduo deixa de pagar aluguel 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. A todo momento nós temos que parar exatamente para saber qual é o resultado da nossa atividade. Tem casos e casos nos ofícios de justiça. Nós precisamos separar o que precisa de uma pensão maior, que precisa efetivamente de um resultado mais efetivo, mais pronto. Eu não posso deixar no mesmo balaio todas essas situações que eu sei que não vão alterar em absolutamente nada, que podem aguardar 2 anos. Outras situações que, ainda que eu não tenha esse detalhamento, mas eu tenho bem provável a possibilidade de cometimento de uma injustiça tremenda em razão da burocracia e da morosidade do Poder Judiciário. Então vejam, os pedidos acumulados. Fica aqui a dúvida. O Judiciário não interfere nisso em geral, nós não interferimos. Mas, tecnicamente falando, em tese ele não teria interesse processual a ação de conhecimento, já que ele tem título executivo, ele ingressa com a ação de despejo, espera o tempo para lugar a mora em sendo possível a aplicação, não sendo lugar a mora, aí passa para a execução se ele quiser cobrar. Com isso, ele desobstrui o caminho, permite que o judiciário consiga, neste momento, o resultado mais adequado, se é o interesse dele, efetivamente, a desocupação mais rapidamente possível, até porque o inquilino não está pagando o aluguel. O caput do artigo 62 foi alterado e inclui outras verbas. Aqui não há problemas, porque essas verbas já eram incluídas, mas um caput mais abrangente, o que envolve a inclusão do aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação. Então, para não ter dúvida, porque eles falavam aluguel e acessórios. Então, aquele resistente de plantão vai dizer aluguéis e acessórios. Consequentemente, se eu estou diante de uma situação que foge dessa vertente, poderíamos até criar alguns embaraços quanto à admissão da ação dentro desse particular. Aqui sim, o sistema resolveu uma pendência do passado da possibilidade do uso da ação de despejo envolvendo locatário e fiador. E por que isso? Porque muitos interpretavam o Código de Processo Civil, já que o Código de Processo Civil diz: é admitida a acumulação de pedidos, abre aspas, contra o mesmo réu. Então, o segundo Tribunal de Alçada Civil, o Centro de Estudos, foi enunciado em 2013, chegou a orientar nesse sentido. Não há possibilidade de ação de despejo contra locatário e fiador. Por quê? Ação de despejo formulada com cobrança. Porque o locatário é réu da ação de despejo, o fiador não é despejado. E o fiador ficaria também o réu com o locatário na ação de cobrança. Como o Código de Processo Civil diz, com ação de pedidos, abre aspas, contra o mesmo réu, saiu o enunciado número 13 pela impossibilidade. Essa orientação ficou ultrapassada no tempo, orientação prevalente de que é possível isso, e hoje a lei é clara, ela inclusive faz a diferença. O réu da ação de despejo é o locatário, e os réus da ação de cobrança são locatário e
e fiador. Purgação de mora, nós já falamos, melhorou muito, atenção para isso, cuidado com a notificação e depois o despejo. Nós temos que retirar isso da nossa prática. Despejo com prazo de 15 dias, enfim, para a desocupação. Não há mais pedido para a autorização, portanto, alguns modelos velhos precisam ser atualizados. Na verdade, ele tem que fazer o pedido, tem que depositar, ele já se manifesta no sentido da aplicação, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, sem manifestação do juiz. Complementação 10 dias, a sistemática continua, diferença alegada pelo locador, complementação do aluguel, ele pode complementar, tenta-se aqui aproveitar o procedimento. E o prazo agora é contado da intimação. Antes se falava da ciência do locatário, criava-se uma certa discussão se precisava ser ciência pessoal, hoje a lei não deixa margem a dúvidas. A ciência é do locatário, diretamente ao patrono deste, ou por carta, ou publicação no órgão oficial para a questão da complementação. Pedido não tendo sido complementado o depósito, prossegue pela diferença, podendo o locador levantar a quantia incontroversa que foi depositada. Expedição do mandado de despejo, aí sim, concedia-se no passado prazo para desocupar, hoje, só depois é que se expedia o mandado de despejo, hoje a desocupação se dá pela já orientação do juiz. Regra, 30 dias a desocupação, prazo para desocupar 30 dias, 15 dias se o despejo for decretado com base no artigo 9. O que mudou agora? Também a necessidade de nós atualizarmos os nossos modelos. O que mudou? Prazo de 15 dias antes se estabelecia em duas hipóteses do artigo 9. Regra 30 dias, para infração contratual e falta de pagamento de aluguel, o que nós tínhamos? 15 dias. A regra foi alterada para acrescentar os 4 casos: mútuo acordo, infração contratual, não pagamento do aluguel e reparos urgentes. Aqui, a todas essas situações, a exceção no sentido 15 dias para desocupar. Então, decretado o despejo, 30 dias como regra, 15 dias nessas exceções, que são as mais comuns. Caução, também uma mudança. Primeiro, a regra era exigida e nós tínhamos algumas exceções. E as exceções, mútuo acordo, infração contratual e reparos urgentes. O que fez agora o sistema? Complementou para incluir a dispensa da caução no caso do despejo por falta de pagamento. Não precisa vincular a prestação de caução, salvo aquela exceção que está no artigo 59 no campo da liminar, que é o regime próprio da tutela antecipada. O valor da caução foi reduzido de 6 a 12 meses, antes de 12 a 18 meses, e com isso tivemos aí algumas pequenas alterações na ação de despejo. Revisional, e agora para terminar, últimas considerações. Revisional e renovatória é muito pequena, muito simples a alteração. A revisional, adequação ao rito sumário, termo sumaríssimo, é uma adequação apenas, e mudou em relação ao aluguel provisório. Melhorou o sistema e estabeleceu não um critério único como nós tínhamos. É bom lembrar que, pela sistemática, eu tenho a possibilidade de pretender a revisão depois de 3 anos do contrato ou do acordo ser direitado, e a revisão pode ser do locatário ou do locador, com a fixação do aluguel provisório, que perdurará durante a discussão, com as adaptações depois, já que o novo aluguel que venha a ser fixado, ele terá a sua projeção a partir da citação. Então, a partir da citação, eu vou saber quanto ele tem que pagar e acertar isso, de acordo com aquilo que eu fixei. Locador, 80% do pedido, como já era. Então, ele quer aumentar a locação, 80% do pedido. O locatário, 80% do aluguel vigente. E essa foi a alteração. Quer dizer, 80% do aluguel vigente, ainda que ele esteja buscando a redução de 2.000 para 1.200. Então, os 80% nós vamos incluir não pelo pedido dele, mas pelo aluguel vigente, que é a situação. E andou bem no sistema, eu já interpretava assim, mas não era claro. Por quê? Porque
Porque o juiz fixa o aluguel provisório com base nos elementos que são apresentados pelo autor. Pode ser o locador ou o locatário. No campo específico, e aí convencido de que deve fixar o provisório, 80% limite máximo do pedido ou do aluguel atual, e aí seria a redução, o juiz convencido veio e decidiu. Só que convencido com os elementos unilaterais apresentados pelo autor. Resumo, a lei estabelecia que o locatário ou o locador, portanto o réu, podia fazer o quê? Um pedido de revisão. Se o juiz até a audiência, ele vinha, olha, o senhor se enfiou na informação unilateral do autor, mas a questão não é essa. Então, pedido de reconsideração. Eu já encontrei precedente, isso não é comum, dizendo que o recurso de agravo só teria a possibilidade de ser interposto se ele tivesse, esse seria o interesse ao recurso, se ele tivesse provocado o juiz em primeiro grau para a revisão. Não se abriria efetivamente a cognição do tribunal para essa situação. Era divergente, bem ou mal, bem o que temos agora expressa imposição da lei. Isto é, interrompe-se o prazo para a interposição do recurso contra a decisão de julgar o aluguel provisório. Portanto, se há pedido de revisão, isso impede que nós tenhamos decurso de prazo para o recurso de agravo. Eu aguardo a decisão do juiz, é possível que o juiz, veja, o juiz quer acertar. Mas ninguém, não dá para imaginar, eu sempre falo isso. Mas o juiz a todo momento realmente fica naquela situação, porque a todo momento ele quer o quê? Ele quer aprimorar a sua atividade. Porque quem vai para a magistratura tem um senso de justiça. E mal comparar, imagine um indivíduo que prestou um concurso, imaginando o seguinte, eu não sou, ia fazer tudo errado, mas eu quero só cometer injustiças. Ou, mal comparando o médico, quer dizer, o médico que, olha, quando morre alguém lá, eu fico super feliz, eu faço lá festas, eu só adoro errado. Não se imagina isso. Pode até ter um outro caso, enfim, eu não conheço, mas que o indivíduo ingressa numa profissão não imaginando que vai acertar, vai dar o bom diagnóstico, vai fazer a coisa correta, etc. É a mesma coisa. Então, quando se tem um pedido de reconsideração, o juiz, atento aos novos elementos, possivelmente vai rever. Se convencer de que os parâmetros apresentados pelo autor não são adequados, possivelmente vai fazer a revisão. Então, fez a revisão, está convencido, agora o que nós temos é uma expressa determinação legal ou a interrupção do prazo. E, por fim, as duas últimas observações. Na renovatória, o que mudou? Só se de algum modo nós identificarmos ou concluirmos que a renovação compulsória não será autorizada, o locador, se fizer um requerimento de retomada, esta retomada enquadra uma consequência da improcedência da renovação, portanto, do contrato não residencial. Antes, 6 meses para desocupar é um prazo muito longo. Realmente, muito se criticava em relação a esse prazo. Agora a redução para 30 dias. Em todas essas situações nós vamos ter problemas de direito intertemporal. Portanto, aquelas informações do 2035, a orientação do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de nós percebermos contratos antigos. Eu tenho direito adquirido a regime jurídico? Sim ou não? Como é que eu interpreto isso? Nós temos aqui a questão do fiador, mas aqui é um exemplo. É possível que o locatário se insurja contra a desocupação, dizendo que o contrato anterior, eu tenho direito a 6 meses em razão dessa alteração, ou estaremos aqui de um prazo que envolveria uma atuação processual, enfim, de aplicação imediata. Mas o direito intertemporal, os reflexos da aplicação da lei nova, esses reflexos serão sentidos por nós, enfim, por todos aqueles que militam no judiciário. O 71 apenas adaptou o Ministério, antes de Economia, Fazenda e Planejamento, hoje só de Fazenda. Com essas informações, nós terminamos aí a nossa participação. Peço desculpas, e tem para mim extremamente justificada a mudança da nossa programação inicial, em razão aí da apresentação do curso, do início do nosso curso. Espero que os senhores aproveitem as novas aulas, o compromisso da presidência do tribunal. O Viana disse aqui que é para nós continuarmos com isso, não foi à toa que o tema
atualização permanente. Nos próximos dias receberão as grades que sairão no próximo ano. O que eu indico apenas é que, de algum modo, aqueles que tiverem interesse, que corram, que avingaram o que aconteceu nessa primeira sessão. Essas inscrições do nosso espaço é aumentado, as pessoas estão se inscrevendo muito rapidamente. Alguns últimos avisos, certificados, já que hoje, em razão do plano de carreiras, esses certificados podem servir, enfim, nós não sabemos exatamente, mas o certificado dado pela Presidência do Tribunal de Justiça e também pela Escola de Serviços já estão feitos disponíveis na saída, portanto, vamos evitar a burocracia de encaminhamento, pensamos nisso até porque já sai com o certificado, essa também será a tônica para as novas aulas. Além do certificado, dizer que, a partir de agora, os novos eventos, vocês podem escolher as aulas que quiserem, as inscrições são feitas no portal do Tribunal de Justiça, e aí podem escolher, lembrando que as vagas são limitadíssimas. Ficamos aqui com o coração partido, de fato, porque recebemos vários pedidos de funcionários. Olha, fiquei sabendo na terça-feira, já vou trazer os tratos. Infelizmente, em razão da demanda, o número grande de funcionários demonstra o seguinte: essa conjugação de esforços, ela tem tudo para dar certo. Depende mais da nossa organização, depende mais aí da organização do Tribunal de Justiça. E a resposta, ela veio prontamente, e por isso nós só temos que agradecer a presença dos senhores, a assistência dos senhores, e dizer que estamos abertos a perguntas, e agradecer o desembargador Maneiros, que sempre se mostrou à disposição para esses eventos, como representante da Escola da Magistratura, em especial dos cursos para servidores, um centro de apoio aos juízes do Fórum Juventus, da presença do meu colega Carlos, da diretoria, dos funcionários da diretoria do Fórum, que se empenharam muito, Fábio, pela Secretaria de Primeira Instância, para montar todo esse evento, porque aqui foi um improviso inicialmente, e esse improviso rapidamente conseguimos que esse sonho pudesse ser implementado, e a partir daí a continuidade do nosso curso. Estou aberto para perguntas e dispenso mais uma vez agradecendo